pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para uma videoaula e a proposta hoje é a gente fazer aqui algumas simulações na HP 12C para aprender algumas funções operacionais da nossa calculadora. São funções simples, talvez alguns de vocês até já saibam como funciona, né? Mas a ideia também é relembrar algumas funções que talvez a gente não use no dia a dia e que vão ajudar aí nas operações da nossa disciplina, tá bom? Vamos dar uma olhada, então, na nossa calculadora HP, que é aí a ferramenta na área financeira que é bastante usada, né? Além da HP, a gente usa também o Excel, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí em algumas outras funções, tá? Então, vamos dar uma olhadinha na nossa calculadora e o que ela apresenta aí, né? Então, vejam, na HP a gente tem algumas funções básicas que são semelhantes à calculadora normal, né? Que é esse lado aqui, tá? Só que na HP, diferente da calculadora normal, e a gente já vai ver isso na prática, a gente entra primeiro com os dados e depois com as operações. A gente já vai praticar isso para ficar um entendimento melhor. Além disso, a gente tem aqui nessa fileira as funções financeiras da HP, que a gente também vai usar bastante aqui na disciplina, né? A tecla que muda o sinal, que é CHS aqui também, tá? Algumas teclas comuns aí de calculadoras científicas e algumas normais que trazem, né, essas funções, que são as teclas de porcentagem aqui, né? Variação de porcentagem, a gente vai fazer alguns exercícios para vocês verem como usa, né? E a tecla aqui de potenciação, né, fração, que a gente usa também, tá? Algumas outras teclas que são utilizadas aqui para inversão, para aqui também trazer números que estão na memória, tá? Aqui embaixo a gente tem a tecla de que liga e desliga e também muda o formato da vírgula e ponto, que a gente já vai ver isso, vou mostrar para vocês quando a gente está usando a calculadora no formato de americano ou brasileiro, né? Então, por exemplo, formato americano, eles usam o ponto, nós usamos a vírgula, mas a gente já vai ver isso rapidinho, tá? São funções básicas aqui que a gente usa, né? E aí, as teclas F e G, que a gente usa também aqui para, né, no caso, usar as funções em amarelo da HP ou as funções em azul, ok? Vamos dar uma olhadinha, então, aqui em algumas questões bem básicas da HP. Então, a gente vai ver aqui a tabulação de casas decimais, como faz, né? Então, eu preciso usar 4 casas, 2 casas, 6 casas. Como que eu altero isso, né? As diferentes funções aqui da HP no uso das teclas G e F, como eu comentei, tá? Algumas contas simples a gente vai fazer no sistema, que é o sistema chamado sistema polonês da HP, né? Para vocês verificarem, então, aquela questão que eu falei, que aqui nós primeiro jogamos dados, depois as operações, né? Diferente das calculadoras comuns, em que a gente faz, né, coloca o número, daí a operação, daí o outro número, então a gente já vai ver isso. Acumulação de cálculos na HP, que é o chamado empilhamento. Vamos fazer algumas funções de calendário aqui que são bem interessantes na HP, tá? Funções de porcentagem, operações de potenciação, tá? E a mudança para a função de cálculos de juros compostos, que quando a gente usa na HP precisa fazer essa alteração aí para não dar erro nos cálculos, tá? Então vamos dar uma olhadinha nessas funções? Bom, vou colocar minha calculadora aqui, um minutinho, subir ela aqui, deixa eu passar para cá. Então tá aqui nossa calculadora, estou usando um emulador aí da internet. E aí o que eu estava comentando é o seguinte, estão vendo que aqui a gente tem 2 casas depois da vírgula e tal, e aqui nós estamos na função americana que usa o ponto no lugar da vírgula, né? Não muda o cálculo em nada, mas se vocês quiserem usar a vírgula para não ter o estranhamento do ponto, que a gente usa o ponto no lugar, né, ali nas nossas separações de casas, né? Aí você vem aqui e só aperta o ON. Tá vendo que já mudou para vírgula?
Então, apertando ON aqui no emulador, né? A gente tem a alteração já para a vírgula. Se apertar de novo, ponto, né? Vamos usar então na função vírgula, tá? E outra alteração importante que o pessoal me perguntou é como eu faço para alterar o número de casas, se eu quiser ter 4 casas, 5 casas, 6 casas. Apenas usa o F e o número de casas que você quer. Mais comum na calculadora HP é a gente usar 4 casas aqui, tá? Ah, mas se eu estiver usando taxa percentual e quiser ter 2 casas, se eu estiver usando valor em reais e quiser, né, o valor em dinheiro, quiser usar 2 casas, F2. Ah, se eu não quiser nenhuma casa, F0, tá? Vamos ficar com 4 casas aqui. E aí, agora, então sempre assim, né, gente? F e o número de casas, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui a função de cálculo normal da calculadora no sistema polonês, que a gente chama dessa calculadora científica HP12C aqui, que é como eu falei, aqui nós primeiro jogamos dados, depois as operações. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma conta de soma, sem Enter, né, 200, vou somar 100 mais 200, 200 mais, então não é como nas outras calculadoras, que primeiro eu jogo, né, jogo um dado mais depois o outro. Aqui a gente joga primeiro os dados, então você joga o primeiro dado, né, como eu fiz, Enter, o segundo dado e depois a soma, tá? Vamos fazer essas continhas aqui também para vocês perceberem o fator de empilhamento da calculadora, que é a questão da gente fazer aí, ir fazendo as contas sem precisar ficar fazendo primeiro uma parte, depois a outra. Então vamos ver como é que é isso? Não. Então, por exemplo, eu vou jogar aqui o 24, Enter, certo? Então, dei o Enter no 24, ele vai ficar na memória da calculadora. Agora eu vou para a parte de baixo da conta. Vou jogar o 12, Enter, também vai para a memória da calculadora, porque eu ainda vou fazer a conta que está dentro do parênteses aqui, ó, para depois fazer a volta dessas outras contas aqui. Agora, eu vou fazer a conta que está dentro do parênteses, ó, 15, Enter, 3, mais, certo? Então, fiz a conta dentro do parênteses. Agora, eu já joguei o 12 e o 24, então eu só vou fazer as operações, né? Então, agora eu vou fazer o menos do 12 e vou fazer o dividir do 24. E tem um resultado aqui. Aqui só faltou no meu resultado o menuzinho aqui, depois eu arrumo. Certo? Então, é assim que a gente faz o famoso empilhamento da calculadora. Você vai jogando os dados e depois você só vai voltando com as operações, tá? Vamos fazer o de baixo? Vamos limpar a calculadora. Sempre lembrem de F, CLX, limpa a memória da calculadora. Se você apertar só o CLX, ele vai limpar só a última operação. F, CLX, limpa toda a memória. Porque se você não fizer isso, dá erro nos cálculos, tá? E vamos lá, então, para a segunda parte aqui. Ó, vamos fazer essa segunda conta aqui agora. Também vamos usar o empilhamento aí da calculadora. Vou fazer a primeira conta, ó, 4.621, né? Enter. Vou fazer o 2.730 menos. Então, tenho o resultado da primeira conta. Terminei aqui a minha primeira conta. Agora, eu vou fazer a parte de baixo do cálculo, tá? 6.230, certo? Enter. Vou somar o 1.723, certo? Mais. Tem o segundo resultado aqui, né? Como eu já fiz a primeira conta, ela está na memória, agora eu só vou dar um dividir aqui, tá? E temos o resultado. Vejam que no meu caso aqui eu estou com 4 casas, né? Mas se eu quiser ter o resultado arredondado para 0,24, eu venho aqui no F2 e arredondo, né? Para 2 casas, tá? Então, temos aí o resultado da nossa segunda conta, usando, então, o sistema de empilhamento aqui da calculadora e as funções, como eu comentei, primeiro os dados, depois a operação, tá? Continuando, então, aqui, vamos ver agora outras funções da calculadora. A gente vai fazer aqui agora algumas contas que mostram para vocês, aqui, a data, né? Nós vamos usar a função data da calculadora agora. Date. Opa! Foi demais. Deixa eu ver minha calculadora aqui de novo. Aí. Então, até isso vocês viram lá no material, né?
Nós vamos ver aqui como é que funciona aí essa questão da função data, né? Então, como é que funciona essa questão do cálculo de datas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Opa, surgiu de novo a tela aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero achar uma data futura, tá? Então, eu tenho aqui o dia da semana em que, deixa eu só ler direitinho aqui, ó, em que vencerá, eu quero achar a data, né? Em que vencerá uma aplicação que eu fiz no dia 25, oh meu Deus, de novo. No dia 25/3/2021 para 180 dias. Como é que a gente faz isso, né? Então, você vem aqui, ó, e joga a data em que você fez a aplicação, 25. Depois do dia, você põe a vírgula. E o resto você digita normalmente, tá? Então, 25/3/2021. E entra com essa informação. Aqui você tem que transformar em 6 casas para aparecer a data toda, tá? Então, eu tenho aqui a data, ó, 25/3/2021, tá? Aí aqui, ó, nós vamos colocar a função data no formato brasileiro, tá? Então, você vem aqui no G, porque essa função está lá no azul, ó, G, e ela está aqui, ó, dia, mês e ano, ó, DMY, né? E vamos colocar ela. Veja que apareceu no visor, ó, dia, mês e ano ali, ó, tá vendo? Que é o formato de data brasileiro, né? Não é o americano que aparece primeiro o mês, depois o dia e o ano, né? Mês, dia e ano, tá? E agora eu quero, aí nós vamos entrar com um número de dias da aplicação, 180, e vamos chamar a data, que está aqui na função em azul, ó. Então a gente vem no G, coloquei o período, né? E G, e vou chamar a data, e ele vai me informar. Olha lá, ó. Então, a calculadora está me dizendo que a data de resgate vai ser no dia 21 de setembro de 2021. E esse 2 que está aparecendo aqui é o dia da semana, que vai ser uma terça-feira, tá? Vamos confirmar isso, se é verdade? Olha só. Ó, vamos abrir o calendário aqui e vamos olhar se isso é verdade. Vamos subir Opa, ao contrário. Setembro. Opa, foi demais. Setembro. Que dia que é dia 21 de novembro, 21 de setembro? 21 de setembro, tá aqui, ó. Dia 21 de setembro, terça-feira. Ó. Tá? Então a calculadora fez tudo para mim, não preciso ficar contando os dias lá no calendário, né? A calculadora me informou aqui, ó. 21, opa, fechei. Aqui, ó. 21 de setembro de 2021 é uma terça-feira. Então eu achei aqui a data na calculadora, tá? Vamos fazer outra aqui? Agora a data está no passado. Então vamos limpar a memória da calculadora. E aí nós vamos colocar aqui, ó. Você emprestou um dinheiro a um amigo retirado de uma aplicação. Agora ele quer pagar você. Ele queria te pagar lá no dia 4, que foi 4/6. Opa, aqui tá errado o ano. É 2021 aqui, tá? Depois eu arrumo, deixa eu arrumar já aqui. Que foi a data de ontem. Então, você quer saber, né, que dia você tirou esse dinheiro da aplicação, quer descobrir o dia que você resgatou o dinheiro. Então, para você ter certeza dessa data, o que você vai fazer? Você vai vir com a data em que ele vai te pagar, né? Ou que ele já te pagou. Então, você vai entrar com a data, sempre colocando a vírgula depois da data e o restante da informação. 4/6 de 2021, certo? Dá o Enter. E o prazo, então, em que o dinheiro ficou, né, emprestado, 45 dias, certo? E você vem aqui, só que agora tem um detalhe aqui, tá? Antes de você ir no G, você tem que transformar em menos, que é passado, né? Então você entra com um número negativo aqui, tá? Passado. E aí agora, o que você vai fazer? Vai chamar a data. G date. E tá lá, ó. O dia em que você resgatou foi no dia 20/4/2021. Número 2 significa que foi numa terça-feira. Segunda, terça, quarta, quinta. 2 significa terça-feira, tá? Então, foi numa terça-feira. Dia 20/4/2021 foi uma terça-feira. Então, você consegue saber a data sem precisar ficar contando o calendário. A calculadora faz isso para você, tá? E aí, a gente também tem a variação de dias. Por exemplo,
Aqui, ó, que legal. Ó. Você tem a variação do número de dias entre datas. Então, você aplicou um valor lá no dia 21/12 de 2020. Então, sempre depois da data, a vírgula, tá? A data, vírgula, né? 21/12 de 2020. Dá o Enter, certo? E aí, uma renda fixa. E resgatou no dia 20/4 de 2021. Então, 20,4 de 2021, certo? Coloquei a segunda data. E você quer saber quanto tempo o dinheiro ficou aplicado. Agora, nós vamos usar outra função aqui, tá? Que é a função variação de dias, que tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Variação de dias, tá? Variação de dias, ó. Tá vendo o símbolo de variação ali, ó? E aí você vem aqui no G, tá? E chama a variação de dias. Variou, ele ficou aplicado por 120 dias. Então, você consegue fazer também isso aqui na calculadora, tá? E o último aqui, a mesma coisa. Ó, você fez uma aplicação no dia 1º de 2019 e após 65 dias você efetuou o resgate total e você precisa verificar a data exata do resgate, por exemplo, a tua declaração de imposto de renda, ó, vamos supor, né? Então, você quer saber a data exata, você não lembra a data. Então, você vem aqui, entra com a data, dia 1º/12 de 2019, né? Dá o Enter, entra com o prazo, 65 dias, e vai no G-Date. Tá lá, ó, o resgate foi feito no dia 4/2 de 2020. Era uma terça-feira também. Então, vejam que a calculadora te dá uma série de informações bem práticas aqui, né? Sem você precisar ficar se batendo, tá? Então, essa é a função de informação de dias, mês, ano aí, variação de prazo, variação de data no passado, no futuro, tá? Uma função bem interessante da HP, né? Tá bom? Agora vamos dar uma olhada na função de variação de porcentagem que está aqui, ó, nessas teclas aqui, ó, variação porcentagem, né? Tá? Não se preocupem que eu também vou deixar essa apresentação junto aqui com a gravação da aula depois para vocês treinarem aí. Então, a primeira variação é a mais simples de todas, né? Que é a variação de investimento mesmo, tá? Quanto variou, né? Ou quanto rendeu um investimento. Então, coloquei aqui, ó. Você fez uma aplicação em ações de 15 mil reais, certo? Enter. E essa variação, essa aplicação rendeu 20% no período. Não sabemos o período, mas sabemos que rendeu 20%. Você vai entrar com a taxa, né, o tanto que variou e chamar o percentual. Então, você teve um ganho de 3 mil reais aí, né? Aqui. Vou colocar aqui, vamos anotar aqui. Rendimento de 3 mil reais. Certo? Agora, aqui, se você quisesse somar o montante, se você quisesse ter o montante, que é o valor do capital mais o rendimento, bastava você chamar o mais aqui e a calculadora soma para você esse valor, tá? Rendimento de 3 mil, montante ou valor futuro, né? O FV, igual a 18 mil. Ok? Voltando à calculadora aqui, vamos limpar a memória dela. E vamos ao próximo. Aqui eu quero saber a variação percentual, tá? Então, nós tínhamos o dólar valendo lá, ó, em abril de 2019, o dólar estava valendo 3,921. Enter. Entramos com uma primeira informação, certo? Aí, no fechamento de abril de 2021, o dólar estava valendo 5,438. Vamos dar uma olhada aqui. Então, vamos entrar com a segunda informação. 5,438. Então, eu tenho um valor inicial do dólar em abril de 2019 de 3,921, que eu já entrei na memória da calculadora, e uma segunda informação do dólar valendo 5,438 em abril de 2021, certo? Eu quero saber o quanto o quanto foi a variação da moeda nesse período, certo? Então, eu vou entrar aqui, ó, com variação percentual, essa tecla aqui, ó,
vou chamar a variação percentual. E eu tenho aqui, então, que a variação percentual foi de 38, se eu quiser arredondar para duas casas, F2, 38,69%. Então, o dólar variou nesse período, variação de 38,69% no período. Certo? Ok? Vejam que a calculadora ajuda bastante. Nós usamos a técnica de percentual, variação percentual. Por enquanto aqui não estamos usando nenhuma das funções G e F, tá? Ok? Vamos para a próxima? Então, na próxima aqui nós temos o quê? Porcentagem total. Então, eu quero saber de um valor o quanto que eu tive um acréscimo de porcentagem total, tá? Então, aqui, ó, o Paulo recebeu um aumento da mensalidade do filho de R$90. A mensalidade dele antes era R$360. Ele quer saber qual foi a variação total desse aumento, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente entra aqui com o valor da mensalidade antes, certo? E com o valor que aumentou, R$90, e chama aqui a variação total, ó. Então, a variação total foi de 25%, tá? Ok? Então, nós temos aqui que a mensalidade, né? Mensalidade variou, variação, vamos colocar diferente aqui, ó. Variação da mensalidade, né? Foi de 25%. Opa, 25%. Ok? Existe uma outra forma ainda de fazer essa conta. Você pode pegar o aumento da mensalidade e dividir por 360. Ela também vai dar 0,25, daí você multiplica isso por 100. E você tem os mesmos 25%, tá? É uma outra forma de fazer essa conta. Variação, porcentagem total. Se bem que aqui é mais rápido, porque, né, a própria calculadora faz para você, tá? E agora vamos, por último, ver aqui, ó, potencialização, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos de potencialização e nós vamos usar, então, essas teclinhas aqui da calculadora, né? Então, vamos ver? Você tem um número elevado a uma fração aqui, ó. Então, o 25, o 25 está elevado a uma potência de 30 sobre 360. A gente vai usar bastante isso quando a gente tiver, por exemplo, que mudar a taxa, lá, né, mudar alguma taxa que está ao mês e você quer saber ela em ano, né? Então a gente vai usar bastante isso. Então a gente já vai ver isso mais na prática. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho o número 25, entro ele aqui, e daí eu tenho aqui o 30 sobre 360, a gente faz essa conta, 30 entre 360, eu divido, tenho o resultado lá, ó, vou aumentar o número de casas aqui. E aí, o que a gente faz? A gente eleva aqui a potência, tá? Desculpa aí a participação especial. Y elevado a x, né? Que é um número elevado à potência. E aí, nós temos, então, aqui, ó, o resultado. No meu caso, com 4 casas. Se vocês voltarem para 2, a gente vai ter, então, aqui o resultado da potenciação, tá? Vamos para o segundo exemplo? No segundo exemplo, a gente tem, então, uma conta um pouquinho mais complexa aqui, ó. É uma conta dentro do parênteses e um número elevado aqui também, tá? Então, nesse caso, a gente vai usar as duas teclas. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui, ó, o 1 mais 1,81, né? Então, a gente vai fazer, ó, a conta primeiro, né? 1, Enter, certo? 1,81 e o mais, certo? Temos o resultado. E aí agora nós vamos usar aqui a função 1 sobre x. Por quê? Porque nós não precisamos fazer essa divisão aqui. A gente só coloca o 2 e faz a função 1 sobre x, que vai dar o resultado já, tá? Significa essa própria, o 1 sobre 2 aqui, ó, você colocando 2, ele já faz esse 1 sobre x aqui, tá? E agora nós vamos usar
a função, nós temos na memória da calculadora a primeira conta, né? Já temos o resultado da conta do expoente e vamos usar a função exponencial aqui, um número elevado a outro, y elevado a x. E está lá, então, o nosso resultado, né, da conta total aqui, que seria esse número elevado a alguma coisa, né, que a gente fez toda já a função, todas as contas na calculadora, tá? Então, isso aqui significa, quando eu chamo 1 sobre x, a gente já fez todos os cálculos, né? Então, seria o resultado da a nossa continha dentro do parênteses e depois elevado a nossa continha fora do parênteses, tá? Y elevado a x. Bem, pessoal, vamos fazer essa última continha aqui agora, certo? Vamos ver como é que vai ficar? Então, vamos lá. Então, vejam que aqui nós temos, então, chaves, parênteses, né? E, inclusive, contas fora. Então, a gente vai fazer primeiro a parte de dentro, né? Do parênteses, tá? Então, Enter. Aí, o 0,83079 mais, certo? Agora, a gente vai fazer, usando também as duas teclas, né? A gente vai fazer o 12, 1 sobre x, certo? E agora a gente vai usar a potenciação, né? Y eleva, tá? Agora a gente vai para a parte de fora das chaves aqui, ó. 1, né? 1 menos, ok? Tranquilo? E agora vamos para a parte externa mesmo, que é o 100 vezes. E lá está o nosso resultado, então, dessa última continha, tá? Então, gente, era isso. Uma última informação que eu queria passar para vocês sobre até esse momento aqui da nossa calculadora, dicas da calculadora, né? É a seguinte: quando vocês forem, agora aqui, ó, por exemplo, para pagar esse DMY, que a gente estava usando as datas, né? Basta que vocês cliquem aqui, opa, no. Não pagou? Para pagar. No DMY, por que não está pagando? Ah, claro, estou apertando na tecla F. No DMY do lado aqui, ó, que é a função americana, ele vai apagar. FCLX, vou deixar com 4 casos aqui. Quando vocês forem trabalhar com juros compostos, ok? Essa é uma informação importante. Vocês precisam habilitar a função juros compostos na calculadora, tá? Para fazer isso, vocês vão usar essa tecla STO e EX. E lá está, esse Czinho tem que estar habilitado na função juros compostos para que vocês possam trabalhar com a parte de juros compostos aí. Na próxima videoaula, então, nós vamos falar de juros compostos, tá bom? Aí nós vamos aí ter exemplos na fórmula e na calculadora, ok? Vocês já viram aí alguma coisa com a professora Luana de exercícios, né? Sobre juros compostos e sobre como trabalhar com as fórmulas, né? E agora a gente vai ver mais um pouquinho aqui alguns exemplos de exercícios, né? Aplicação de exercícios na calculadora e na calculadora e na fórmula também. Lembrando desse pequeno detalhe, então, tá bom? Até mais, então, pessoal, e bons estudos!